A paz de Deus a todas as nações, eu Pedro mais uma vez aqui no canal Eclesiastes 11:5, nesse dia 20 de março de 2023, quando completa 3 anos exatos que recebi meu sobrenome Pedro, que foi no dia 20 de março de 2020. 20 de março de 2020, 17 anos atrás, cumpre-se a palavra de Deus contra a Babilônia, que é o Iraque, que Deus enviaria um grande conjunto de nações da terra do norte contra a Babilônia, que é o Iraque. Deus enviaria grandes nações, que o início dessa invasão, que Deus falou que seria 10 nações do norte contra a Babilônia, que é o Iraque, foi no dia 20 de março de 2003. Então, como eu, Pedro, falei que viria falar sobre esses assuntos e sobre igrejas evangélicas no mundo que comemoram a Páscoa e o Natal romano. Deus diz que nesse tempo do fim, a besta, o reino do anticristo, mudaria os tempos e a lei de Deus. O tempo se refere ao calendário. Então vamos ver quem que mudou o tempo. E a lei, como a gente vê, como a Igreja Católica Apostólica Romana já mudou, falando várias blasfêmias que são palavras contrárias à palavra de Deus, ensinando a todas as nações do mundo. Então vamos ver aqui qual foi o Papa que inventou e adotou o calendário grego-romano, esse que é usado em todas as nações do mundo. O Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano que usamos até hoje no século XVI. Hoje estamos no século XXI e está sendo usado. Há 440 anos, o Papa mostrou que tinha sim autoridade temporal, literalmente. Foi por meio de uma canetada pontifícia que um novo calendário foi instituído em fevereiro de 1582. Gregório XIII, 1502 a 1585, assinou um documento determinando uma reforma na maneira de contar o tempo. Foi a inauguração do calendário que usamos até hoje em todas as nações. As igrejas evangélicas comemorarem a Páscoa e o Natal nesse mesmo dia que a Igreja Católica Apostólica Romana comemora, Deus não se agrada disso. Muita gente fala que comemorar aniversário é pecado, e isso eu, Pedro, posso afirmar que não é. Se a gente está utilizando esse... É obrigatório usar esse calendário romano, tipo, para saber as datas, tal dia eu tenho que fazer serão, tal dia eu vou fazer isso, tal dia aquilo. Deus permitiu que isso acontecesse. Não acho pecado comemorar aniversário, porque eu sei que eu nasci, eu sei que minha mãe nasceu, porque Deus criou. Mas comemorar a Páscoa pagã romana, a igreja evangélica comemorar a Páscoa pagã romana no mesmo dia, e comemorar o Natal, que na verdade por trás é a Saturnália, a festa da sensualidade, a festa do Deus pagão, isso é pecado. Mas comemorar o aniversário de uma pessoa não é. Então vamos ler aqui, ó. Vocês viram que foi o Papa Gregório XIII, que inventou esse calendário que é usado em todas as nações, para se cumprir a palavra de Deus, que esse reinado da besta mudaria o tempo e a lei. Então vamos ver aqui. Ainda não é esse. Daniel capítulo
7, versículo 25, onde diz essa profecia de Deus, que o reinado da besta, que é o quarto animal do livro de Daniel, mudaria os tempos e a lei de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está a parte da Sagrada Escritura onde Deus convida as nações a saírem dessas festas pagãs da Igreja Católica Apostólica Romana, tipo o Natal e também a Páscoa e outros eventos pagãos que é usado em todos os dias do ano nesse calendário grego-romano que foi inventado pelo Papa Gregório XIII. Zofonias, capítulo 3, versículo 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Repetindo essa profecia de Deus, que Deus, aqui nessa profecia, Deus falando para as pessoas saírem, pararem de comemorar essas festas pagãs como a Páscoa e o Natal romano, como se fosse uma festa normal cristã. Zofonias capítulo 3, versículo 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrio. Como a própria palavra de Deus diz que o último falso profeta de Roma, que é o Papa Francisco, que vai ser jogado vivo no lago de fogo quando Jesus vier nas nuvens, e também o Papa João Paulo II já vai estar ressuscitado, porque o Papa Francisco vai ressuscitar o Papa João Paulo II. Daí serão jogados Papa João Paulo II e Francisco vivos no lago de fogo. Deus fala que esse Papa Francisco, que é o falso profeta de Apocalipse capítulo 19, versículo 20, Deus fala que ele iria abrir a boca em blasfêmia contra Deus. Como vamos ver então aqui, vamos ler a passagem bíblica onde fala que a pregação, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 18 a 31. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para as nações, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo versículo 1, não, me perdoem, é 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 18 a 31. Como Deus falou que esse reinado do anticristo, que começou desde que o diabo enganou Adão e Eva, e também depois da ressurreição de Jesus Cristo, se levantou depois da ressurreição de Jesus Cristo, o quarto animal do livro de Daniel, que é o reino romano, já começou depois já da ressurreição de Jesus Cristo, onde ali
onde é a Basílica de São Pedro hoje, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, ali era o circo de Nero, onde matava os cristãos, mataram Pedro, mataram os apóstolos. Ali era o circo de Nero, daí foi destruído o circo de Nero, construído a primeira Basílica de São Pedro no mesmo terreno, e depois destruído a primeira Basílica de São Pedro e construída a segunda e atual Basílica de São Pedro. Quando Deus fala que esse reinado abriria a boca em blasfêmia contra Deus, e aqui diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Veja então o que esse falso profeta de Apocalipse 19:20, Papa Francisco, falou sobre a cruz, dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz é um fracasso de Deus. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario rosary, un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Pequeño via crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo, as Jesus suffered, desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado, to where, when he was buried. Con estas dos cosas, with these two things, me arreglo como puedo. I do the best I can. Pero gracias a estas dos cosas, and thanks to these two things, no pierdo la esperanza. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Y esto es la historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios.